O primeiro objetivo da nossa aula de hoje é compreender a construção de software baseado na teoria da análise orientada a objetos, pessoal. Nós vamos ver aqui hoje um déjà vu, entre aspas, né, da disciplina de programação. Entender como o projeto de software pode ser representado como um conjunto de objetos que interagem entre si. A gente vai ver que a ideia da análise orientada a objetos, do projeto orientado a objetos, consiste em desenvolver modelos que, de alguma forma, vão estar representando, vão estar definindo alguma situação no mundo real ou abstrato mesmo, que a gente já trabalhou na disciplina de programação. E que a orientação a objeto, ela vem ganhando cada vez mais um espaço. Se nós formos pegar aí um pouco da história, dos paradigmas existentes de programação, nós vamos observar que esse basicamente é o paradigma, o último paradigma, vamos dizer assim, de implementação, de programação. Ele vem ganhando mais espaço, principalmente devido ao fato de que nós precisamos criar e construir nossos sistemas cada vez mais organizados, né? Claro que aí nós conseguimos observar uma característica marcante de cada vez estar mais organizado, vai facilitar a nossa manutenção. O segundo item que tem aí no slide, que vocês podem observar, é que há grande capacidade de modelar sistemas complexos. Então, se a gente parar para pensar um pouquinho, o que vem ser esses sistemas complexos, né? Sistemas complexos poderiam ser o quê? São domínios que nunca tiveram, nunca usaram algum software e hoje estariam usando. Seria complexo porque se nunca alguém desenvolveu um sistema para aquela área, para aquele domínio, inicialmente ele vai ser complexo. Você não tem o nome, a nomenclatura, os termos que são usados nesse domínio. É uma situação. Uma outra situação vem de quê? Bom, embora eu tenha um domínio que seja já aplicado e utilizado os sistemas, cada vez mais o usuário está obtendo e querendo novas funcionalidades. Temos alguns termos bastante importantes e precisamos saber exatamente qual é o seu significado, que são análise orientada a objetos, projeto orientado a objetos e programação orientada a objetos. A análise orientada a objetos, pessoal, como o nosso slide está mencionando, consiste em um modelo orientado a objetos. Nós consideramos aí na nossa análise apenas entidades e operações que estão associadas ao problema. A gente vai definir a ideia do problema e geralmente nesse modelo a gente não considera, nós deixamos de lado alguns aspectos tecnológicos. Esse modelo, essa análise, aí, o modelo que vai ser criado, que a gente mencionou, vai ser o também conhecido modelo conceitual. Modelo orientado ao domínio, ao problema em si. O resultado é o nosso modelo conceitual. Não são considerados aí, pessoal, alguns aspectos, como linguagem de programação. Isso a gente vai ver mais adiante. A ideia central, a ideia por trás disso tudo é entender o problema, mapear as entidades do mundo real em uma abordagem diferente. Então, o projeto orientado a objetos é o desenvolvimento de um modelo orientado a objetos de um sistema para implementar os requisitos identificados. Então, nós temos aí, lá na análise, bom, o que foi observado? Então, eu vou identificar exatamente quais são os requisitos do cliente, né? Lembra os requisitos funcionais e não os funcionais, como nós já comentamos. Então, agora eu estou na etapa de projeto. Basicamente, vou ter aí a arquitetura do meu sistema. Vai ser justamente, pessoal, a ponte entre a análise e a implementação propriamente dita. Então, é esse o projeto orientado a objetos. Basicamente, nele, embora eu tenha realizado algum diagrama, como caso de uso, por exemplo, lá na análise, eu tenho outros diagramas que serão realizados no projeto. Num segundo momento, que vocês podem ver aí no próximo slide, que é justamente a programação orientada a objetos, que é um projeto de software utilizando uma linguagem de programação orientada a objeto, e aí temos como exemplo ou Java ou C++. Então, basicamente é o quê? Uma transcrição de todos os diagramas, no caso todo o modelo que foi definido, por exemplo, no diagrama de classes, e vou estar implementando, vou fazer a parte da implementação propriamente dita. Existem aí a análise, o projeto e programação orientados a objetos são relacionados, mas são distintos.
eles refletem cada um algumas características. Por exemplo, um vai definir, a análise vai definir o problema, o outro, o projeto, vai definir a solução, e o terceiro aí, a nossa programação orientada a objetos, ela vai definir como nós iremos criar, como nós iremos implementar a nossa solução. A primeira das vantagens aí que a gente poderia citar é que os blocos podem ser, ou no caso, o ideal é que eles sejam totalmente independentes. Como assim totalmente independentes? Uma mudança ou uma adição de blocos de software, de artefatos de software, não devem interferir em outros objetos do sistema. Outra vantagem que a gente pode observar aí é a facilidade de manutenção, devido a essa independência dos blocos de código que nós temos, pessoal. Isso cria uma facilidade também na compreensão do problema. Nós podemos compreender melhor o problema de maneira modularizada. Obviamente, existem outras, por exemplo, a reutilização, que a gente bate sempre, um projeto orientado a objetos. Quando nós falamos do paradigma, qualquer coisa que esteja envolvendo a ideia de orientação a objetos, implicitamente você já deve imaginar que nós temos a reutilização de código, a reutilização de artefatos como um aspecto a ser considerado. Isso, na sequência nós temos a abordagem orientada a objetos. Nós temos dois termos aí em destaque que eles precisam ser observados com mais cautela, que são abstração e modularização. Então, abstração e modularização são características intrínsecas e podem fazer com que o projeto de software tenha sucesso. Bom, então a gente está falando aí de orientação a objetos. Um conceito básico é justamente a abstração. Ou seja, qual é o fato de abstrair alguma coisa? É você estar observando determinado domínio e identificar quais são as classes. Tem a questão da modularização. Por que é importante para que esse software ele tenha um determinado sucesso? A abstração é aquela capacidade de abstrair, né? Identificar as classes, como eu comentei. A modularização basicamente vai ser uma consequência. Porque se você fez um processo de abstração, identificou classes realmente que poderiam ser reutilizadas posteriormente, você vai ter aí a modularização. Classe é uma especificação para a criação dos objetos. E basicamente inclui aí atributos e operações que são associadas aos objetos. Então, nós temos como os atributos, são as características, são as propriedades, e como operações, são as ações, né? São os comportamentos que os determinados objetos vão ter. Basicamente, vocês vão olhar aí um determinado domínio, identificar esses objetos comuns, consequentemente, nós conseguimos abstrair isso como uma classe. Classes, aí, como você havia mencionado, descrevem um conjunto de objetos, um conjunto de elementos, de entidades reais ou abstratas que podem vir a ser a solução dos problemas. A ideia de classe é modelar um conjunto de objetos. Mas aí a gente tem a identidade, tem um objeto em específico que define todo o processo, né, que vai realizar a tarefa. Então, o que é um objeto? Vamos dar uma olhadinha aí na definição do Somerville, pessoal. Então, um objeto é uma entidade que possui um estado e um conjunto definido de operações definidas para funcionar nesse estado. Ele é criado de acordo com a definição de cada classe, pessoal. Ou seja, ele vai se utilizar de um modelo, de um template, a gente poderia dizer, que vai descrever características e operações, propriedades ou funcionalidades comuns a um conjunto de elementos, nossa classe. Uma unidade implementada a partir dessa classe é o que nós chamamos de instância, como vocês podem observar no nosso slide. É uma instância de uma classe de objetos. Um objeto é uma instância, é algo que foi criado a partir de um modelo. O objeto ele se comunica por meio da solicitação de serviços, que são as operações. As informações necessárias para executar o serviço são passadas como parâmetros. E aí temos alguns exemplos de como idade, salário e nome. Bom, pessoal, a gente pode estar passando algumas informações para executar um determinado serviço.
a nossa notação UML, a notação de uma classe para descrever os objetos em si. Mas como é que nós podemos chegar, como é que nós podemos obter uma classe? Como é que nós podemos identificar essa classe? Uma das maneiras nos atermos a itens específicos, as entidades, por exemplo, entidades externas. Quem pode interferir no domínio do problema? Por exemplo, nós teríamos fornecedores ou leis que vão interferir dentro do domínio do nosso problema. Então, poderiam se tornar classes dentro do nosso diagrama. Outro item aí, se vocês observarem, estruturas ou mesmo papéis, pessoas, um usuário, um administrador que pode interferir durante todo o processo.